Bom, então sejam todos muito bem-vindos, obrigado aí pela presença de vocês. Meu nome é Alexandre, sou diretor na área de Growth aqui da Britec, e hoje eu vou conduzir mais um Britec Talks, dessa vez aqui um tema bem relevante, né? A gente vai falar da relevância de renda fixa no mercado de capitais. É um tema bem interessante, está em alta nesses últimos dias, né? E a gente percebe e vai discutir hoje aqui na nossa conversa sobre a necessidade que a gente tem, né, de robustez nos controles e processos para distribuição e estruturação de títulos de renda fixa. Antes disso, a gente tem algumas dicas de utilização aqui para a solução que nós utilizamos para esse evento, então todo mundo aqui já deve estar familiarizado com o Zoom. Nós temos praticamente duas opções de interação junto com a nossa equipe. A primeira delas, através do chat. Chat é para caso vocês tenham algum problema com o webinar em si, então, de repente, o vídeo não está funcionando, o chat não está funcionando, vocês podem mandar mensagem aqui para a gente. Tem um e-mail também, se por acaso tiver com algum problema, não conseguir utilizar o chat, eu vou deixar o e-mail para vocês aqui. Pode utilizar o marketing@britec.global, manda mensagem lá para a gente, que a gente está atento na caixa também. Por último, temos aqui a opção de Q&A, onde vocês conseguem fazer perguntas referentes ao evento para os nossos palestrantes. Depois disso, temos aqui um pouquinho sobre o nosso Britec Talks, né? Não sei se eu acho que todo mundo que está aqui presente já conhece o canal, mas o Britec Talks é um evento que nós tentamos fazer aqui de forma mensal e que traz novidades e tendências sobre o mercado financeiro, alterações regulatórias. A gente está sempre acompanhando aí os principais agentes regulatórios, né? Anbima, CVM, Banco Central. Trazemos também agentes do mercado para poder discutir boas práticas. Então, é um canal bem interessante para vocês ficarem antenados. Todas as nossas sessões têm aproximadamente 30 a 40 minutos, mais uns 10 minutos de Q&A, e ficam disponibilizadas, as gravações ficam disponibilizadas no nosso site logo após o evento. A agenda de hoje conta com aproximadamente 40 minutos da palestra, reservamos aí 10 minutos para o Q&A também. Eu já passo aqui também para a apresentação do nosso convidado de hoje, Gasparello, co-founder e Chief Product Officer para mercados globais aqui na Britec. Gaspar, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo tema e, por favor, fique à vontade, a gente passa a palavra. Tá certo. Eu, novamente, bom dia a todos, né? Agradeço a presença de vocês. A ideia aqui é a gente conversar, falar um pouquinho sobre renda fixa. Eu começo, como as pessoas que convivem comigo já falam, eu brinco que eu gosto de começar discordando, né? O Alexandre falou, esse tema está em pauta. Não, ele voltou à mídia, mas ele vem em pauta e é por aí que nós vamos começar há bastante tempo. A especialização, a robustez, eu vou, inclusive, retomar uma conferência, na época promovida pela Anbima e pela CETIP, da qual nós participamos lá em setembro de 2016, onde teve um debate com diversos agentes, players, vendors, falando sobre os desafios de renda fixa lá em 2016, e agora a gente está verificando o que evoluiu, o que não evoluiu. Se eu pensar nos principais pontos deste debate, o que mais se discutiu foi como é que se poderia utilizar o mercado de renda fixa como um instrumento de financiamento das empresas, né, a longo prazo. Como é que poderia se incentivar mais isso? Estimulando a liquidez, construindo um mercado secundário, como é que poderíamos nos preparar para um crescimento exponencial das transações, tanto sobre o ponto de vista sistêmico, né, os seus volumes, quanto a oferta para os clientes, os riscos envolvidos em cada transação, como é que se trabalharia a formação do conhecimento para o cliente, a avaliação do seu suitability, tudo isso foi bastante discutido. A padronização dos títulos, né? O pessoal que é mais antigo de mercado lembra que durante um bom tempo, cada emissão, pensando nos títulos privados, cada emissão saía de um jeito diferente. O próprio processo de distribuição por conta e ordem estava se iniciando, hoje já uma ferramenta consolidada. E aí, pulamos lá de 2026 para cá para ver o que está acontecendo, né? Como que os agentes reguladores reagiram neste período e quais os resultados de toda esta movimentação na diversificação dos ativos disponíveis, no processo dos investidores, de como é que hoje se faz gestão por objetivos, também envolvendo renda fixa. E para começar a dizer um pouco do panorama atual, a gente busca, por exemplo, a B3 lançou um portal específico para
as pessoas físicas e para os participantes do mercado conhecerem um pouco mais sobre os métodos de investimento. Uma das features desse portal, até acho o nome bastante sugestivo, né, que diz a grana do vizinho, ela mostra como é que as pessoas, segundo um determinado perfil, estão fazendo seus investimentos. E olhando o portfólio dos clientes da B3 de forma direta ou indireta, quase 70% do portfólio de cada indivíduo que está lá ainda é composto por renda fixa. Então, é um volume absurdo. Além disso, se eu olhar a concentração em títulos de emissão bancária, mais especificamente CDBs, dá quase 50% do portfólio. Isto mostra que, se eu olhar desses 70%, eu tenho quase que 60%, 50% em CDBs, e aproximadamente, na realidade, para ser mais preciso, 9% em títulos do Tesouro Direto, nós verificamos o nível de concentração, que, aliando-se lá aos ETFs negociados em bolsa, aos fundos imobiliários, sobra 6% para todos os demais produtos de renda fixa, o que abre portas para uma oportunidade de diversificação nesses portfólios muito grande. Pensando nessa oportunidade, de novo, olhando um pouquinho só para a B3, mas tem diversos canais que poderíamos olhar, pensando aqui como central depositária, como ambiente de negociação organizado, pode-se falar, por exemplo, em ETFs de renda fixa, onde eu conseguiria liquidez de bolsa, padronização de vencimentos, não tenho que me preocupar com o risco de reinvestimento, né? Quando um determinado papel vence e eu tenho que olhar o que fazer com aquele fluxo de caixa, o próprio gestor do ETF se preocupa com isso. Eu posso investir em renda fixa no mercado internacional sem sair do Brasil, através dos BDRs de ETF negociados lá fora. Então, eu consigo participar e estar exposto a um risco, por exemplo, em moedas mais fortes, em patamares de juros diferenciados. Entrar diretamente via fundos, sejam os fundos de direito creditório, os fundos de renda fixa, poderia se olhar curto prazo, os fundos referenciados, dívida externa, mais uma vez olhando como é que nós vamos trabalhar lá fora, pode ser dívida externa brasileira ou até de outros fundos, os multimercados negociados em bolsa, então também investindo na transparência, na liquidez, na redução de custos. Normalmente esses fundos que são negociados em bolsa, eles têm taxas de administração, de gestão extremamente mais baixas, e os próprios títulos de renda fixa, né? Os títulos incentivados, CRA, CRIs, debêntures de infraestrutura, letras financeiras e tantos outros. Em alguns casos, atualmente, 90% do volume está associado com investidores institucionais ou não residentes, que são aqueles que trabalham para redear as suas posições, mas tem também futuros de juros, derivativos de juros internacionais disponíveis para qualquer investidor que deseje operar na Bolsa. Aliado a esta questão de diversidade, começa-se a criar um dilema de como é que eu avalio o meu portfólio. Como é que eu avalio as condições de retorno, o risco que eu estou exposto? É muito comum se falar simplesmente na rentabilidade, mas qual é o do eixo que eu teria, né? Qual é o prazo de retorno que eu tenho em determinado investimento, a avaliação de risco de crédito do meu investidor, o risco de mercado associado a um determinado indexador, a um determinado índice daquele mercado, como que eu avalio o rating daquele segmento, daqueles emissores, às vezes de uma emissão específica. Tudo isso ele passa a ser muito relevante. Com isso, a Ambima, já na época, né, tratava da família de índices que o mercado convencionou chamar de IMA, onde eu tenho indicadores diferentes para cada grupo de papéis. Então, eu consigo fazer o performance attribution e comparar com cestas de ativos para avaliar como que está o track record próprio ou do gestor, de quem eu estou passando o meu mandato. Outra coisa de extrema relevância para que se tenha mais transparência para o cliente final, a partir de janeiro do ano que vem, o processo de marcação a mercado para as carteiras administradas passa a ser mandatório. Então, no mínimo uma vez por mês, os gestores dessas carteiras vão ter que ter processos de
apressamento orientados aos títulos presentes em cada uma dessas carteiras. Eles podem desenvolver modelos específicos para essas carteiras ou podem se apropriar daquilo que se faz naquele manual de apreciamento já discutido lá em maio de 2019, na época com muito mais foco em fundos de investimento, mas o mercado em si, o ambiente de negociação é o mesmo. Pelo que nós temos conversado com a nossa base de clientes, a nossa base de contatos, muitos acreditam que a eficiência financeira aponta para uma marcação ao mercado diária, seguindo os modelos que já são consagrados para fundos de investimento. Porém, isso agrega um esforço de aculturamento do investidor, porque ele vai precisar entender como é que funciona essa marcação ao mercado, e também agrega um processo, né, uma necessidade de sistemas, de plataformas que tenham a robustez necessária para fazer essa marcação ao mercado em bases diárias. Se eu colocar em bases mensais, que é o mínimo exigido pela legislação, eu ainda tenho, aí sim, um volume menor de trabalho sob o ponto de vista operacional, mas ainda tenho um grande trabalho de explicação para o cliente, para que nas posições que eu mandar para ele, por exemplo, de final de mês, eu indicar por que é que, por exemplo, um papel que ele comprou numa determinada curva está sendo precificado, está sendo marcado a mercado em um preço completamente diferente. Inclusive com possibilidades do próprio cliente pedir para não marcar a mercado, se ele quiser manter aquilo até o vencimento, isso ainda está em aberto, dependendo da característica daquele cliente. Ok? E pensando na característica do cliente, o que antes se falava de suitability como uma forma de explicar para o cliente o que é que ele estava comprando, hoje em dia a gente verifica que já se fala de suitability como um diferencial competitivo. Como é que eu monto e mantenho o portfólio de um cliente de forma que ele seja suitable às ambições daquele cliente. Então, eu preciso olhar quais são os objetivos, as metas de curto, médio e longo prazo para que esse cliente consiga, assim, junto com o seu gestor, junto com o seu agente, junto com quem ele tiver, ou até, às vezes, em canais de autoatendimento, que ele possa selecionar os ativos. Um dos grandes desafios neste processo é eu ter a visão consolidada do portfólio do cliente. Mesmo que eu tenha, em média, 70% dos meus ativos em renda fixa, eu ainda tenho outros mercados, né? Renda variável, pode ter um pouco de derivativos, pode olhar tudo isso. Como é que está a composição desse portfólio de forma holística para o cliente? Aí nós temos soluções de mercado que atendem isso através do Open Banking regulado, e aí tem uma cadência do Banco Central, ou do Open Banking não regulado, onde eu conseguiria capturar informações. Mas uma ressalva que eu coloco aqui é que muito mais do que simplesmente consolidar posições que estão em diversas instituições financeiras, é importante capturar e mostrar numa plataforma única para o cliente toda a evolução do patrimônio, as suas movimentações, os seus extratos, o performance attribution do resultado, a visão de risco do que eu tenho naquele portfólio, de um determinado segmento do portfólio, a correlação positiva ou negativa entre esses ativos, para que a gente tenha uma fronteira eficiente de títulos. Tudo isso está ligado ao processo de alocação. A análise do risco de mercado, o risco de liquidez, avaliação tributária. Em muitos modelos, né, quando se fala principalmente no mercado offshore, existem diversos modelos para a composição dessa carteira, mas se faz necessário levar em consideração as características tributárias do cliente e de cada ativo presente na carteira. Inclusive, eu verificando até quanto eu desejo ter de ativos incentivados, mesclar esses ativos incentivados com o meu patamar de risco de crédito, gerir a liquidez desses ativos. E uma das formas de eu gerir essa liquidez, através das plataformas que existem hoje em dia, é tentar dar para o cliente e usar o meu potencial total de capilaridade, eu ter ganhos de escala junto ao cliente, como se fosse numa mesa interna, que em alguns momentos, por causa de uma necessidade de liquidez, um determinado portfólio de um cliente
requer uma venda de um ativo que tem um high yield, um risco de crédito baixo, e eu não precisar ir necessariamente a mercado, eu ter processos que eu consiga apresentar para o meu portfólio de clientes essas opções e gerar, então, uma liquidez dentro da minha própria instituição financeira. Okay? Em função disso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a distribuição. Porém, antes disso, eu devolvo a palavra aqui para o Alexandre. Ele tem algumas perguntas para fazer para vocês a respeito da nossa visão, e isso vai nos ajudar a definir os próximos passos para próximos eventos ligados ao mercado de renda fixa. Alexandre, fica à vontade. Muito obrigado, Gasper. Inclusive, assim, é um bom que você já levantou esse ponto, né? A gente começa esse webinar para falar dos desafios de renda fixa, mas até nos nossos próprios ensaios, nas conversas que a gente entende, a gente percebe que não é um assunto que a gente consegue tratar em 40 minutos, né? Então, a gente listou algumas perguntas aqui que eu estou disponibilizando para vocês. A ideia aqui realmente é apenas a gente coletar informação para que a gente possa estruturar os nossos próximos toques. Então, eu vou deixar ela aberta, esse pool aberto aqui por enquanto. Casper, eu passo a palavra de volta para você, você pode continuar e o pessoal vai respondendo enquanto vocês tiverem tempo aí, por gentileza. Tá certo. A ideia, né, que o pessoal todo responde, isso nos oriente para que os próximos eventos ligados a esse tema sejam direcionados à maior demanda que exista no mercado. Voltando a falar aqui sobre o processo de distribuição, né, seja ela própria ou de terceiro, seja no Brasil, ou seja, só um segundo que eu acho que eu perdi o foco aqui, vou mudar para um. Seja no Brasil, ou seja globalmente, o que se verifica é que, apesar das plataformas, é uma minoria, no Brasil em torno de 22% e globalmente em torno de 28%, é uma minoria que ainda concentra os seus investimentos numa única instituição. É muito comum, quando a gente vai conversar no mercado, dentro das instituições, algumas pessoas comentando, não, com essa facilidade de plataforma, com uma prateleira enorme, eu consigo aqui manter o cliente. Mas isso é muito difícil. O próprio cliente se habituou a trabalhar com mais instituições. E aí, em função disso, tem que se trabalhar com relação às taxas, rentabilidades e a própria qualidade da demonstração. Com o cliente trabalhando em diversas instituições, até por causa da facilidade de onboarding, né? Hoje em dia, com plataforma digital, eu posso, a cada instante, numa oferta diferente ao que me interessa, em poucos instantes eu faço o cadastro em uma dessas plataformas, tem lá o seu processo, cada uma seguindo os seus critérios de aprovação desse cliente, e sem custo nenhum eu posso me cadastrar em várias delas, operar em todas elas com Pix, transferir rapidamente recursos entre elas, e isso garante que o cliente vai acabar escolhendo quem apresentar o melhor serviço. Lembrando que, em muitos casos, tem os clientes com a diversidade de informações online que se consegue hoje, os clientes estão bem informados, né? Eu tenho, só para citar alguns exemplos, Rank Ambima, onde eu tenho diversas demonstrações sobre a disponibilidade de longo prazo dos títulos, demonstrações dos títulos mais negociados, posição de cada player em relação a cada segmento. A própria B3, novamente, tem relatórios diários sobre o mercado de renda fixa, o que está se negociando, os retornos, superfície de risco, informações um pouco mais sofisticadas. Já existem diversos canais para coleta de dados sobre os cadastros dos ativos, a escritura de um papel, o que o agente escriturador tem em relação àquele papel, os termos e condições do IPO, o histórico de eventos, tudo isso está disponível para o cliente, né? O preço nos diversos ambientes de negociação fazem com que o cliente assuma uma tendência de gerir, principalmente, aquilo que está sobre o seu domínio, vamos dizer assim, o seu montante de liquidez. Em alguns casos, ele procura uma instituição financeira, um aconselhamento para uma carteira. Em outros, ele entrega um mandato de gestão sobre aquela carteira e sobre aquilo que seria mais especializado, ou seja, para ativos mais sofisticados, que requerem uma atenção maior, ele continua voltando a olhar, continua usando os fundos de investimentos como uma forma de terceirizar para um gestor profissional a alocação
dentro desses ativos. Mas até essa busca por ativos dentro dos fundos faz com que o mercado como um todo gire um pouco mais, porque aí os gestores vão ter que fazer suas seleções e todos esses processos para buscar essa rentabilidade tão exigida pelos clientes. E como é que eu faço, ou como é que uma das possibilidades de se fazer isso dentro de uma estrutura de distribuição de renda fixa é criando níveis do que nós chamamos de carteiras ou de portfólios, contas dentro da corretora, começando com a carteira de distribuição. O que seria essa carteira de distribuição? É a carteira de uma DTVM, por exemplo, ou de um agente que esteja operando com o mercado para trazer para o seu ambiente títulos que sejam de interesse dos seus clientes e depois, usando a estrutura de carteiras do cliente, que vai receber as operações, que vão ter as suas posições calculadas, marcadas a mercado, seus relatórios de forma individualizada, então ela é utilizada lá para liquidação física, financeira, para alocação, para avaliação, por exemplo, em algum problema de exposição ao fundo garantidor, ou um DPGE, um LIG, papéis que têm um risco de crédito, uma garantia de risco de crédito um pouco maior, e no final a carteira própria do distribuidor, que é utilizada ou para investimento próprio ou para certos papéis onde se enxerga, o gestor enxerga ali uma oportunidade de capturar aquele papel, mesmo que não seja esgotada a posição no mesmo dia, ele pode repassar esses papéis para os seus clientes à medida que ele vai tendo demanda e acha que o spread entre compra e venda ali está sendo vantajoso. Outra forma de fazer essa distribuição é sobre os títulos de emissão bancária. Tem muita demanda para CDBs, mas o mercado está cada vez mais buscando os títulos incentivados, os títulos lastreados, por exemplo, certificados imobiliários, agrícolas e assim por diante, para diversos níveis de emissão, né? E letra garantida, que me dá uma condição melhorada, seria o equivalente ao DPGE, né? Que é um CDB com uma garantia de crédito bem maior, onde eu negocio com um emissor, assumindo que é uma emissão de terceiros, eu negocio com aquele emissor qual é o montante que eu posso ofertar para a minha base. Em função desses montantes, se estabelece quais são os preços, as taxas, a remuneração que eu vou proporcionar ao cliente, provavelmente deve ter alguma diferença de BDNS, uma diferença entre a emissão e aquilo que eu repasso para os meus clientes. Em alguns casos, essa diferença, ela, inclusive, varia por segmento de cliente. Em algumas situações, varia por canal. Por exemplo, eu já vi situações onde se incentiva o autoatendimento. Então, se o cliente utilizar a plataforma, às vezes ele pode ter taxas até mais interessantes do que se ele entrar diretamente com o Office, alguma coisa nesse sentido. Porém, numa situação dessa, tem que se controlar muito bem as janelas de negociação e liquidação, porque não só junto ao cliente, mas também junto a CETIP, registro, emissor, tudo isso tem que ser analisado. As condições de recompra, se o emissor vai dar garantia de condições de recompra para o papel para o cliente final, ou se essas condições de recompra serão do distribuidor num esforço de repassar isso para o seu pool de clientes. Então, o ganho, né, do efeito que todo mundo dia do efeito de rede, se eu tenho uma base de clientes grande, eu consigo, inclusive, dar condições de resgate que favorecem a manutenção do meu cliente. Às vezes, a emissão de uma determinada debênture, ela é a mesma ela será a mesma em todos os players envolvidos. Mas se eu tenho um ambiente interno que me garante bastante liquidez, eu posso me preocupar menos na hora que eu precisar me desfazer daquele ativo. Outra coisa bastante relevante é eu apurar, como a gente tinha dito, os canais. Como é que eu vou fazer com o meu montante estabelecido, como é que eu vou distribuir, como que eu vou construir o meu book building para os meus clientes. Tudo isso cria a necessidade de um workflow de ofertas. Tá? Parar um pouquinho aqui para, como a gente vai colocar as perguntas no final, a gente desacelerar aqui um pouquinho, senão falta um pouco de fôlego, mas dentro do book de ofertas, como é que funcionaria esse processo de emissão e de liquidação? Normalmente, as partes atuam junto ao emissor, junto à instituição financeira, definindo os valores e o período daquela oferta.
há um registro do ativo na central depositária, né, na B3, hoje, ainda muita gente ainda chama pela CETIP, ou no ambiente de negociação da CETIP, hoje da B3, com as operações originais tendo que ser registradas lá dentro, a liquidação é toda via clearing dentro desses processos de emissão, e eu posso ter uma liquidação interna para os meus clientes ou para o mercado secundário que eu vier gerar, aí sim, dentro do meu controle lá de conta corrente, de fixa, de liquidação, de contas gráficas para algumas corretoras. Hoje, por causa da legislação de instituição de pagamento, dificilmente as corretoras continuaram tendo contas fora para liquidação, né? Todas elas acabaram buscando como estruturar a sua própria conta de liquidação. E, finalmente, a especificação do comitente, do cliente final dentro da CETIP para efeito de garantia. Outra questão, como nós falamos, o fluxo de recompra. Eu posso ter ou não deságio perante esse fluxo de recompra. É muito comum, às vezes, ter papéis como uma LCA compromissada, ou uma operação compromissada longa, que ofereça ao cliente final uma condição específica de recompra por parte do emissor sem ter penalização. Claro, esses papéis acabam oferecendo rentabilidades um pouco menores, né, porque eles agregam aí um prêmio pela liquidez garantida, mas é uma opção importante para se manter os investimentos. E, como nós falamos, eu tenho um ambiente onde eu posso falar para o cliente que eu não tem liquidez garantida, mas tem um processo de oferta interna e depois indo ao mercado para aquele tipo. Okay? Tudo isso sobre o como executar as operações. Mas, à medida que os volumes crescem, a minha necessidade de controle e a minha necessidade de bloqueio, de integração direta com os agentes que fazem o bloqueio, né? Se eu tenho uma instituição de pagamento, posso, por exemplo, passar dinheiro via um Pix, via uma TED de forma muito rápida, também se faz necessário uma gestão em tempo real, normalmente baseada em canais de tempo real com um agente regulador, que é o que normalmente a gente chama de bacia, onde eu tenho que ter lá processos de consulta de posição existente, posição bloqueada e disponível para o cliente. Eu tenho que mandar todos os cadastros do cliente para os sistemas lá do Bacenjude, onde eu digo quem são esses clientes. Tenho que receber de forma praticamente online as transações ligadas a pedido de bloqueio e desbloqueio, para que eu não permita uma venda desnecessária ou mantenha bloqueada uma posição onde o cliente pode já fazer suas movimentações. E claro, isso tem que estar integrado de forma conjunta, né, o que nós chamamos aqui de omnichannel. Eu tenho que ter todos os canais ao mesmo tempo, sabendo o que é que o cliente tem de bloqueado ou não, para eu não permitir e nem ser responsabilizado por uma operação que, por exemplo, por margem de garantia, por bloqueio judicial, por que quer que seja, essa operação seja realizada de forma indevida. Ainda existem outros processos operacionais bastante relevantes. Eu acho que cabe o destaque, mais uma vez, a questão de MTM, né? Isso vai ser uma quebra de paradigma. Acredito que todos aí já devem estar discutindo com seus officers, com a equipe comercial, sobre como explicar para os seus clientes que a partir de janeiro vai haver um processo de marcação a mercado, quais os clientes que, dependendo das características, podem optar por manter as suas posições na curva de compra, como é que eu vou mostrar essa rentabilidade para o cliente, seja ela em termos brutos, como que eu vou apresentar o gross up quando necessário para tudo isso, como que eu vou calcular e reter as informações de IR e OF, porque é muito comum mostrar uma provisão que você tem, e se o papel oscila em função da marcação a mercado, eu vou ter impacto sobre um imposto, sobre dependendo do prazo, sobre um valor de IOF. Todo o processo de informações legais, onde, uma vez que eu sou responsável pela distribuição, eu tenho que mandar diversas informações legais, citando aqui as mais eminentes, né? A DIRF, de pessoa física, poderia ser de pessoa jurídica também, que é trimestral, os informes de rendimentos, o processo de e-financeira, para eu mandar para o SPED bancário todo o histórico de movimentações, e lá toda uma série de características que vão de fática até informações de movimentação, lavagem de dinheiro.
eu tenho que me preocupar com a reconciliação daquilo que eu estou registrando com o que está na central depositária, e, finalmente, a própria integração de contabilidade, né? Voltando lá no início. Quando eu criei carteiras próprias, certamente eu vou querer contabilizar ali toda a minha movimentação da do TVM, os ganhos de spread que eu tive, quanto que eu vou remunerar cada uma das pessoas envolvidas. Às vezes tem papéis onde você monta essas ofertas e alguns players são em função da rentabilidade. Tudo isso é envolto no processo de contabilização e registro das receitas de distribuição. Ok? Seguindo agora para o processo de escrituração, então a ideia, né, como nós falamos, é criar uma série de eventos, falando um pouquinho mais genericamente sobre o mercado de renda fixa, a distribuição, e para eu distribuir, claramente eu tenho que fazer o processo de escrituração. Nem sempre as pessoas se preocupam tanto, né, principalmente o investidor final, sobre a escrituração, mas é um processo importantíssimo e mandatório. Inclusive, tem regulamentações novas no sentido de que foi consolidada a alteração, voltou a respeito desse tema. E a regulamentação, ela estabelece que eu tenho que ter um livro de registros automatizado. Então, para cada cliente, com contas individualizadas, para cada emissão, para cada cliente da escrituração, ou seja, para cada emissor contratante do serviço de escrituração, eu tenho que ter todo um processo de contas individualizadas, gerar condições para que haja uma gestão eficiente das garantias, dos gravames, do direito de fruição que cada um desses clientes possa ter sobre uma determinada posição, monitorar e registrar adequadamente todo o processo de movimentação, ativos, como nós falamos das garantias, os eventos financeiros que ocorreram para eu ter o registro do papel. Eu tenho que saber, mesmo aquilo que é movimentação conta e ordem, que, por exemplo, pode estar registrada numa central depositária, eu tenho que controlar os pedidos de movimentação de origem do cliente, de origem da central, da própria central depositária, e aí ela vai ter que garantir que aquilo teve uma ordem do cliente final, movimentação em função de ordens judiciais e atos pelo emissor, né? Repactuação, processo de amortização extraordinária, uma série de situações, por exemplo, uma coisa que às vezes acontece, eu tenho um CRA que está lastreado em cédulas do produtor rural de curto prazo. À medida que essas cédulas vão vencendo, eu preciso colocar papéis novos para lastrear, garantindo a emissão dos certificados desses valores mobiliários, se o gestor desse ativo, né, na realidade, o emissor desse papel não encontrar, pode haver a necessidade de uma amortização extraordinária, assim por diante. E, no final, eu tenho que reconciliar tudo aquilo que eu tenho de posições registradas diretamente no escriturador e as posições que estão registradas na central depositária, seja ela qual for. Hoje, em termos de volume, acontece que a CETIP/B3 concentra a maior parte dessas posições. Ainda pensando na escrituração, eu tenho que ter toda uma gestão operacional, fluxo, digitalização de processos, disparo de mensagens e envios, registro de informações contratuais, nível de exclusividade dos serviços, definição, tanto contratual quanto em processos, de como é que vai ser a automação perante o cliente, isso já obrigatório pela própria regulamentação. Relatórios de transferência de informações, por exemplo, eu tenho que ser capaz de dar extrato para o cliente, tanto o cliente final, como para o cliente que venha a solicitar essas informações via central depositária. A própria certidão de registro pode ser solicitada a qualquer momento. A lista dos investidores por data, seja por órgão regulador ou emissão, ele pode pedir essa lista de investidores. Como nós falamos ali no passado, a emissão de certificados, né, o cancelamento de uma emissão, a alteração, o controle dos lastros, principalmente para títulos securitizados, o processo de revolvência, onde eu troco lastro de um ativo ou pego os ativos que venceram e invisto em novos para manter a característica do papel.
Tudo isso, na nossa visão, é de extrema relevância. A gente procurou trazer isso para vocês, para colocar pontos de alerta e definir um discurso aberto, como nós colocamos no começo, desde 2016, que o mercado como um todo, inclusive a Britec, vem investindo em soluções que possibilitem a realização e a escala, a eficiência nesses processos, e aí nós quisemos compartilhar com vocês. Com isso, eu passo a palavra aqui agora para o Alexandre, que creio que vai abrir para sessões de perguntas. Isso aí, Gato, muito obrigado. Na verdade, eu mesmo estava assistindo aqui, eu já tomei notas, tem uma pergunta aqui, tem alguns pontos que eu acho interessante da gente voltar. Eu começo a respeito da marcação a mercado, né? A gente observa essa obrigatoriedade de marcação a mercado até para carteiras administradas aí, em termos de renda fixa, e um dos pontos que eu achei interessante que você trouxe é que essa marcação a mercado, se feita todo dia, ela pode até, às vezes, gerar uma certa confusão para o investidor final, né? Mas, ao mesmo tempo, logo em seguida, a gente entra no Stability como um diferencial competitivo. Você acredita que também a marcação a mercado feita todos os dias pode ser um diferencial competitivo para essas casas, desde que, obviamente, elas consigam trabalhar nesse processo de educação do investidor, né? Explicar para ele do que se trata. Você acha que isso pode ser tratado como um diferencial competitivo também? Eu acredito, bom, aí vem um pouco de crença dentro desse processo, né? Mas o que a gente discute, tentando trazer quase que o consenso do que nós observamos nos nossos contatos, clientes, prospects e tudo mais, é que, inicialmente, o grande diferencial competitivo vai ser o meu investimento em conteúdo para que o cliente compreenda o que é o processo de marcação ao mercado. Porque a hora que eu chegar, por exemplo, né, em fundos, os mais antigos aqui vão se lembrar, lá em 2002, quase 20 anos atrás, não, mais de 20 anos atrás até, nós estamos em 22, veio o evento de marcação a mercado para os fundos. E alguns clientes ficaram surpresos de por que os seus fundos de renda fixa, num determinado dia ou em determinadas circunstâncias, possuem rentabilidade negativa. Isso vai acabar acontecendo para o mercado de renda fixa também. Eu posso comprar um ativo e, em função da marcação a mercado, do aumento de risco no crédito daquele emissor, posso vender esse ativo não aferindo o lucro que eu desejava. Então, esta informação, ela é importante. A hora que eu capacitar a maioria dos meus clientes, o que se espera? Que a transparência seja o fator mais importante. E aí, nesse caso, a marcação a mercado diária, ela ganha em consistência, inclusive porque o próprio cliente pode ter alguma dificuldade do tipo, por que no último dia do mês o meu valor tinha um preço? E por que agora nos outros ele está flat ou ele está sendo carregado pela taxa desse último preço? Né? Eu vou marcar o mercado, vou pegar qual é a taxa de mercado do último dia útil do mês e vou carregá-la por esse último dia útil do mês até o mês seguinte. Aí chega lá, eu capturo de novo, eu posso ter uma oscilação. Nós temos visto aqui, no ambiente não só brasileiro, mas global, uma série de situações que interferem nos patamares de taxa de juros. Então, para responder de forma objetiva, acredito sim que a marcação a mercado diária pode ser um diferencial, porém, vai ter um estágio intermediário onde o grande diferencial é como é que eu levo os conceitos dessa informação para o cliente final. Principalmente se ele assumindo que nós estejamos falando de um cliente profissional ou de um cliente já institucional, já experiente. Nesses casos, muitos desses clientes até já exigem, né? A marcação a mercado ela passará a ser mandatória, mas ela não é proibida hoje. Em várias casas, ela já é uma constante. E até dentro desse próprio processo de suitability, que também é algo que vem lá desde 2016, né? Ele foi sendo aprimorado. Hoje a gente tem aí diversas soluções que permitem com que o processo de suitability dos nossos clientes seja feito até de forma um pouco mais customizada. E aí dentro do perfil de suitability que é definido para um determinado cliente, eu vou elaborar um pouco mais ainda em cima dessa pergunta. Seria possível para um cliente com um perfil arrojado eu ter uma marcação a mercado dia a dia e para um cliente com um perfil conservador eu ter uma marcação a mercado mês a mês?
Ou uma vez adotada um determinado método, esse método precisa ser aplicado para todos os clientes? Não, sobre o ponto de vista sistêmico, e até de regulação, você não tem uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade é uma vez por mês, pelo menos pela legislação vigente no momento. A partir de janeiro, uma vez por mês, você tem que aplicar esses conceitos. Agora, eu acredito que isso vai se iniciar, cada instituição vai acabar adotando um critério e vai trabalhar naquele critério. À medida que as coisas forem se mostrando, o cliente for assimilando os processos, creio sim que possam ter procedimentos diferentes para cada perfil de cliente. Claro, sistemicamente isso já é suportado hoje por nós e por algumas plataformas, mas é importante que você tenha essa visão, e quando se fala em suitability, também eu lembro que não é suitability somente das operações de renda fixa, né? Seria um suitability holístico. Uma das dificuldades que um gestor de carteira administrada tem hoje é praticar o suitability daquilo, olhar para o cliente com a visão do todo, sendo que ele só tem acesso àquilo que ele gere. Por isso que se discute tanto o Open Bank, o Open Finance, né, regulado, e nós temos plataformas, enfim, maneiras de trabalhar no Open Finance não regulado, insisto, não só uma posição de final de mês com aquilo que eu tenho investido, mas jeitos de coletar toda a movimentação que o cliente fez numa outra instituição e tudo mais, claro, com o cliente aprovando tudo isso, para que se consiga, numa plataforma robusta, eu ter todos esses detalhes, essas informações, permitindo para o cliente final ou para o officer, por exemplo, ter a sua visão holística num app, num book de relatórios e assim por diante. Só pegando o gancho aqui, seria de se esperar, por exemplo, que hoje como a gente acabou vendo aqui, você tem clientes que têm contas em mais de uma casa, uma parte desses clientes tem conta em mais de uma casa, né? Uhum. E sempre tem essa necessidade, no momento que você entra numa nova casa, de preencher o seu perfil de investidor, responder aquele questionário. Você repara que cada questionário, apesar de próximos, eles têm as suas próprias perguntas. É de se esperar, então, de repente, com o Open Finance ou alguma outra regulação, que esse perfil esteja padronizado? Ou seja, eu, Alexandre, sou um perfil agressivo, eu sou um perfil agressivo em todas as casas, e isso guia as casas nas ofertas que elas me distribuem. Sobre o ponto de vista de regulação, isso não tem sido discutido, né? Porque cada instituição o próprio modelo do suitability é um diferencial competitivo. Agora, o que se verifica é, cada vez, quanto mais eu me aproximo do cliente, em tese, o cliente é o mesmo nas instituições. Então, depende um pouco de como eu capturo nos meus mecanismos. A gente ficou habituado aos questionários de site, preenche isso aqui, mas eu posso ter diversos mecanismos para construir aquele suitability. E aí, sim, eu ter condições de ter a visão, ofertar produtos de forma mais eficiente para o cliente. Vira isso também. Mas em termos de regulação ou de obrigatoriedade, eu não vejo essa discussão. Na realidade, existem passos, né? Então, essa discussão está um pouquinho mais distante, por isso que as instituições trabalham. Lembrando que, se eu olhar sobre o ponto de vista da instituição financeira, normalmente ela constrói, por isso que são diferentes, ela constrói uma experiência de usuário, uma experiência de conhecimento do cliente diferente, e busca capturar as informações de formas mais precisas possíveis, mais condizentes com a expectativa do cliente. Tem uma pergunta que chegou aqui, eu acho que interessante, é do Bruno. Eu não estava acompanhando... Desculpa. Estava acompanhando aqui o mercado regulatório, os comunicados da ANBIMA, da CVM, mas gostaria de me preparar para essa marcação a mercado obrigatória que vai surgir agora a partir de janeiro. Qual seria o melhor caminho que vocês indicam para a gente? Como me preparar, eu acho, né? Que essa é a pergunta. Como me preparar para essa marcação a mercado, que vai ser obrigatória? A primeira coisa, e aí pela pergunta, eu estou imaginando que ele não faça a marcação a mercado dessas carteiras hoje ou, de repente, para nenhuma. Mas existem dois caminhos, né? Tem instituições que já trabalham com fundos e tudo mais, pode se estudar
como replicar os modelos para as carteiras ou como adaptar esses modelos, mas se a instituição ainda não faz, ela vai ter que ter duas ações. Ela vai ter que ter uma plataforma sistêmica, robusta, e aí podemos até conversar com as pessoas, ela pode procurar os nossos contatos para a gente falar sobre a plataforma, e ela vai ter que ter, ou dentro da sua instituição, ou num contrato de prestação de serviços específico para isso, um agente, eu não me recordo agora qual é o nome específico da regulação, mas alguém responsável pelo apressamento das posições. Em termos mais genéricos, vai ter que ter um diretor responsável pelos modelos de marcação ao mercado. Tá? Mas tem que ter as duas coisas. Tem que ter o responsável pelo modelo e tem que ter o software. E, claro, operacionalmente, se isso vai ser uma área de middle office, back office, vai ter que ter as pessoas que fazem essa precificação diariamente. E dentro desse modelo, capturar dados de mercado, enfim, pode-se... acho que dá até uma conversa específica sobre os principais pontos de como fazer essa marcação ao mercado. Lembrando, obviamente, que a nossa solução está preparada, dá suporte para tudo isso, então só fica à vontade aqui, contata a gente. O Bruno, inclusive, deixou os contatos dele aqui, se por acaso tiver qualquer outra dúvida, pode mandar. Com isso, eu aproveito aqui também e já encerro o nosso espaço de Q&A, mas, obviamente, deixo aqui aberto à disposição. Nós temos aqui uma pesquisa bem curta, onde você pode não só deixar sua opinião sobre o nosso webinar, mas também perguntas a respeito que, de repente, a gente não conseguiu responder, e até mesmo sugestões para os nossos próximos blocos, né? Como a gente falou, isso daqui é o início de uma série de conversas que a gente quer abrir aqui com o mercado, então sugestões são sempre muito bem-vindas. Mas, Parello, eu agradeço muito aí pela palestra, pelo tempo, e agradeço a todos pela participação também, e esperamos vocês aqui no nosso próximo evento. Muito obrigado, viu, pessoal? Tenha uma ótima tarde. Tchau, eu que agradeço a todos.